E aí, alunos, aqui é a professora Elana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção do caderno do aluno do terceiro bimestre do oitavo ano do ensino fundamental. Essa é a parte 3 com a atividade 7, 8 e 9. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais. E vou deixar também na descrição do vídeo playlists com vários vídeos que eu já gravei para você encontrar com mais facilidade o que você precisa, do caderno do aluno, da Aprender Sempre, das APs. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like que ajuda bastante o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para receber sempre o aviso dos novos conteúdos que estão sempre chegando por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do caderno do aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pela Dona de Português. É isso então, bora lá! Atividade 7. Nos labirintos das fake news. O jornal acontece aqui. Adolescentes são resgatados de uma caverna na região de Manaus. Na tarde de ontem, 3 adolescentes que haviam se perdido na floresta, próxima à região de Manaus, foram resgatados após 4 dias de desaparecimento. Segundo o trio, que fazia um passeio de ecoturismo, eles teriam se perdido do grupo maior ao adentrarem uma caverna oculta por uma vegetação cerrada na mata. Ao explorarem a caverna, repleta de túneis, não conseguiram mais sair. Foi desesperador. O sinal do celular não funcionava e toda vez que tentávamos sair, parecia que mais fundo a gente adentrava na caverna, diz Aline, uma das adolescentes resgatadas, ainda em visível estado de choque. Ela ainda afirmou que teve a sensação de que iria morrer o tempo todo. Tipo, por um instante achamos que era uma caverna pequena, tá ligado? Fomos andando e não conseguimos mais voltar. A gente gritou pelo restante do grupo, mas ninguém ouviu, disse NRA de 15 anos, o mais jovem do grupo. Segundo a polícia local, o responsável pelo passeio deverá ser ouvido e, eventualmente, poderá ser processado, porque o acesso à área das cavernas está fora da rota turística. O sistema de cavernas, chamado de Landu, que significa aranha em tupi, foi descoberto há pouco tempo e fica na região próxima à caverna de Botuverá, a pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Especialistas em espeleologia dizem que o sistema de cavernas é perigoso, que os jovens tiveram sorte porque ficaram em uma área com infiltração de luz solar. A gente viu que tinha um buraco no teto. Ficamos por ali na esperança de que ouvissem nosso chamado, alega Ricardo. Da próxima vez, leva um novelo de lã vermelho, como o que aquele herói grego usou para sair da caverna do Minotauro, diz Carlos, mais aliviado depois do resgate. Embora estejam um pouco cansados e desidratados, todos passam bem e logo retornarão às suas casas. Essa é a expectativa do Sr. Eduardo, chefe do grupo de bombeiros que resgatou os jovens. 1. Após a leitura do texto, responda as seguintes questões. A. Como seria possível identificar se a notícia é verdadeira ou não? Então, aqui a gente precisa saber se essa notícia é verdadeira ou se não é, e aí depois dizer como que isso foi verificado. No caso, essa notícia é uma notícia falsa, e aí a gente precisa mostrar, além de responder isso, a gente precisa também mostrar como é que foi descoberto isso. Então, vamos voltar para o texto para apontar esses detalhes. Aqui a gente tem que a notícia foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2020, que segundo a notícia foi um sábado. Quando a gente confirma no calendário essa data, a gente vê que dia 6 de fevereiro de 2020 não foi um sábado, mas sim uma quinta-feira. Então aqui já tem uma informação que não é verdadeira. Aí aqui tem também essa questão que fala que, segundo a polícia local, o responsável pelo passeio deveria ser ouvido. Mas quem é o responsável pelo passeio? Por que não tem o nome dessa pessoa aqui? Né? Então tem uma informação muito vaga, né? Muito limitada nesse ponto. Depois ele fala aqui também, ó, senhor Eduardo, chefe do grupo de bombeiros que resgatou os jovens. Mas senhor Eduardo do quê? Cadê o sobrenome desse homem? Né? Tá mencionando ele como chefe do grupo de bombeiros, mas só fala o primeiro nome? Também não faz sentido, tem que ter o nome completo dele. Aí também ele fala aqui, ó, embora estejam um pouco cansados e desidratados, todos passam bem e logo retornarão às suas casas. Né? Se eles estão desidratados, eles não passam bem. Porque desidratação é uma coisa muito séria, né? E ainda mais tendo ficado 4 dias numa caverna, então é uma desidratação ali que é um problema de saúde que precisa ser bem tratado, né? Então eles não estão passando bem.
E aí tem uma contradição aqui, né, que também o texto fala, diz Aline, uma das adolescentes resgatadas, ainda em visível estado de choque. Mas se ela está em estado de choque visível, como que tá tudo bem, tipo, todos passam bem? Então também tem aí essa contradição. Então aí quando a gente vai juntando todas essas coisas, esse trabalho de investigação, a gente vê que esse texto, ele não condiz, né, com tudo que é preciso ter ali num texto jornalístico. Então, por isso a gente não pode confiar nele, né? E se trata aí de uma notícia falsa. B. Verifique no texto pistas que podem indicar tratar-se de uma notícia falsa. Então, na A, quando eu respondi com vocês, eu já comentei várias pistas que indicam que são notícias falsas, mas tem mais algumas que eu deixei para a gente ver na letra B, para poder responder de maneira separada. Então, aqui em amarelo, a gente tem outros pontos, né? Por exemplo, aqui ele fala o sistema de cavernas, chamado de Landu, né? Quando a gente procura Landu no dicionário, a gente vê que Landu é é uma espécie assim de música, né? Popular ali que é tocada em ritmo africano, né? E aí não tem essa associação, né, com o sistema de cavernas, essa palavra. Depois a gente tem aqui também Botuverá, que é o nome de uma cidade, essa cidade realmente existe, é uma cidade que tem ali cavernas, só que ela não fica a 100 quilômetros de Manaus. Ela fica, no caso, no estado de Santa Catarina. Então, se está em Santa Catarina, não tem como estar a pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Uma outra coisa aqui que mostra que é fake news é o modo como ele coloca o nome desses adolescentes. Então, não tem padrão, né? São 4 adolescentes. 3 ele chama pelo primeiro nome. Então, diz Aline, alega Ricardo e diz Carlos. Mas ele coloca, né, as iniciais do nome dele, do nome completo. E coloca também a idade, né? Então, disse MRA de 15 anos. Né? Então percebam aí que não tem uma padronização no modo como ele coloca os nomes, porque em notícia, de uma maneira geral, você coloca aí, né, o nome completo e a idade, né? Mas como eles são adolescentes, não pode, por lei, colocar o nome completo. Não pode identificar quem é que foi aquele adolescente, porque ele pode sofrer algum tipo de represália, né, com essa exposição, né? Então, por conta disso, por conta de um artigo no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, esse nome desse adolescente ele tem que ser preservado. Então, você vai dar um nome falso, e daí você tem que fazer uma indicação na nota de rodapé que esse nome é falso, né, colocar um asterisco e tudo mais, ou você vai colocar só as iniciais, né? Então, se ele colocou as iniciais do MRA de 15 anos, né, isso foi para preservar a identidade desse adolescente, o que é uma coisa que, por lei, tem que ser feita. Mas por que ele não fez para os outros também? Né? Deveria ter feito. C. É apresentada a fala de um especialista em espeleologia. Sem consultar um dicionário, seria possível identificar o significado desse termo? Levante hipóteses sobre o significado. Então, assim, pelo contexto, né, que ele está falando aí de questão de cavernas e tudo mais, né, dá sim para deduzir o significado do termo sem consultar um dicionário. Que ele fala aqui no texto, né? Especialistas em espeleologia dizem que o sistema de cavernas é perigoso. Então a gente deduz que, né, especialistas em espeleologia são aqueles que estudam as cavernas. A gente deduz e depois pode procurar no dicionário e confirmar. Né? A gente só precisa tomar cuidado com dedução de termos em notícias que são fake news, porque assim, a gente percebe que no texto, conforme a gente discutiu na letra A e na letra B, tem uma série de informações falsas. Então, a gente pode até fazer a redução da palavra espeleologia, mas a gente tipo fica com o pé atrás. Nossa, será que dá para confiar mesmo nessa associação que ele fez? Já que tem tanta informação falsa nesse texto? Assim, dá para identificar? Dá, mas, né, meio difícil confiar por se tratar de uma fake news. D. A palavra espelunca tem a mesma origem da palavra espeleologia? Faça uma pesquisa e anote no quadro o significado das duas. Então, aqui tem um quadrinho para marcar esse significado. Então, colocando aqui o significado, a gente tem que espeleologia é a ciência que estuda as cavernas e já espelunca é cavidade profunda no solo, caverna, cova, furna. Né? Então, espelunca seria um outro nome para caverna, né? E a gente, por exemplo, assim, percebe que elas têm em comum o comecinho, né? Até o L. Espeleologia, então até o L aqui, e espelunca até o L também são pedaços das palavras que elas têm em comum, e aí dá a entender que tem realmente a mesma
origem, né? E logia, no caso, seria estudo de algo, então daí, tipo, espelho aqui, né, faria referência à questão das cavernas, logia, estudo, né? E aí, partindo disso, a gente consegue deduzir que espelunca viria, né, do mesmo sentido, mais ou menos. Mas a espelunca, além desse sentido mais óbvio de cavidade profunda no solo, caverna e tal, ele tem também o sentido de, tipo, lugar que é ruim, né? Então, vamos supor, a pessoa vai num determinado barzinho e sai dizendo, nossa, o lugar é maior espelunca. Tipo, quer dizer que é um lugar ruim, né? Tem um atendimento ruim, que é sujo, sei lá, mas enfim, que não é um, um lugar, um comércio, assim, um bar bacana, né? Tem esse sentido também. E, na notícia, ocorre o que chamamos de intertextualidade, ou seja, há uma situação direta a outro texto. Identifique onde isso ocorre. Aqui, nesse trecho em cinza, a gente tem a fala do Carlos, que diz: da próxima vez leva um novelo de lã vermelho, como o que aquele herói grego usou para sair da caverna do Minotauro. Então, ele está fazendo aqui referência, né, a uma história da mitologia grega, né? E então a gente tem aí uma referência, uma intertextualidade, ou seja, um texto, que é o texto da notícia falsa, está fazendo referência a outro texto, que é o texto da história do Minotauro, né? Então tem essa referência e é um dos tipos de intertextualidade. Então, só grifar essa passagem que está em cinza. F. Os envolvidos no incidente na caverna têm seus nomes citados na notícia, menos MRA. Porque isso ocorreu no texto, né? Então, aqui eles eram menores de idade, né? Por serem menores de idade, a lei não permite que o nome deles seja divulgado, né? Seja ali divulgado completo para que eles não sejam identificados, de repente não sejam motivos ali de chacota ou qualquer coisa do tipo, para proteger realmente o menor de idade. Né? Então é por isso que daí coloca lá só as iniciais, né, do nome e coloca essas iniciais e tal, mas o texto falhou nessa questão de não ter padronização, né? Por um lado, no caso do MRA, colocou suas iniciais, mas nos outros três adolescentes ele colocou o primeiro nome, né? O que é uma falha também e é um dos indícios que mostra que é uma notícia falsa, né? Mas o correto realmente é não citar o nome, não expor o adolescente. Ou põe um nome falso, ou coloca ali só as iniciais, mas daí se põe um nome falso, tem que pôr tipo um tem que pôr um asterisco em cima, né, e uma nota de rodapé embaixo, dizendo que é um nome falso, né, que foi substituído. G. No texto há exemplos do uso do discurso direto. Cite alguns deles. Aqui, então, eu coloquei, indicado com uma seta, os exemplos de discurso direto, né, vocês podem fazer de maneira semelhante também no livro de vocês, porque ele já está muito grifado, né, para não ficar tão fluido. Então, o discurso direto é quando eu coloco a fala de um personagem ou de uma pessoa exatamente ali como ela apareceu, né? Então, vai aparecer ou com aspas ou com travessão, né? No caso de uma narrativa, de um conto, de um romance, etc., aparece com travessão. Já no caso de notícia, né, eles usam mais o recurso das aspas mesmo. Então, daí ele pede alguns, né? Mas vocês podem indicar esses 5, que são todos os que tem no texto. H. Cite um exemplo do uso do discurso indireto no texto. Essa parte do discurso indireto, então, eu coloquei em verde. Então, tá aqui, ó. Especialistas em espeleologia dizem que, e aí vai colocar, né, o que eles dizem. Então, assim, se fosse discurso direto, ia estar. Especialistas em espeleologia dizem. Aí, abre aspas, e a fala deles. O sistema de cavernas é perigoso, e assim por diante. Mas ele não está colocando entre aspas de maneira direta. Ele está dizendo, né, o autor do texto está dizendo, com as palavras dele, né, o que é que os especialistas em espeleologia disseram. Então, né, a gente percebe por essas passagens aqui, ó, dizem que, especialistas dizem que, e que, né, que é um caso de discurso indireto. 2. Como a oração a seguir ficaria no discurso indireto? A gente viu que tinha um buraco no teto. Ficamos por ali na esperança de que ouvissem o nosso chamado, alega Ricardo. Aqui, então, precisa pegar essa fala do Ricardo que está em discurso direto, com aspas, certinho, e passar para o discurso indireto. Então, ficaria assim. Ricardo alegou que viram um buraco no teto e ficaram por ali na esperança de que ouvissem o chamado deles. Né? Então, peguei essa fala e coloquei ali na voz do autor do texto. 3.
Uma das formas de evitar a propagação de fake news é checar as informações disponibilizadas do texto. Verifique se a afirmação feita no parágrafo a seguir é verdadeira. O sistema de cavernas, chamado de Londu, que significa aranha em tupi, foi descoberto há pouco tempo e fica na região próxima à caverna do Botuverá, a pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Aqui já foi respondido na letra B, né, da questão 1. Então, é só vocês pegarem a informação que está lá e copiarem aí de novo, né, quando eu comentei a respeito de Londu, que não se trata de aranha em tupi, né, que aí, no caso, são canções populares, né, em ritmo africano, e sobre a caverna do Botuverá, sobre a cidade do Botuverá, que é uma região de caverna de fato, mas que fica em Santa Catarina, então não pode ser, não é possível que esteja a 100 quilômetros de Manaus. Texto 5. O jornal acontece aqui. Fake dói. Você já compartilhou alguma mensagem enviada por aplicativo no celular ou em redes sociais sem antes checar a veracidade das informações? Quando nos deparamos com notícias, nem sempre é fácil perceber se o conteúdo é duvidoso ou não. É preciso ficar atento se o texto lido não é uma sátira ou paródia com piadas que imitam a forma de se escrever uma notícia. Esse tipo de texto não pretende, a princípio, enganar. No entanto, pessoas mal intencionadas podem disseminá-lo como sendo sério e verdadeiro, e muita gente pode acreditar em algo que, em princípio, tratava-se de um conteúdo humorístico, por exemplo. Outra coisa que devemos observar é se no material que estamos lendo, as fotos, títulos e legendas usados estão de acordo com o texto. Muitas pessoas leem as notícias a partir de seus títulos, que são elaborados com o objetivo de atrair o leitor, mas ao verificar o conteúdo percebe-se que eles estão totalmente desconectados do texto, por exemplo. No período das eleições, um tipo de fake news circulou muito. Era aquele no qual falas retiradas do contexto em que foram produzidas eram manipuladas com o objetivo de prejudicar alguns candidatos. Então, uma dica muito importante, além dessas anteriores, é ficar atento quanto ao conteúdo da notícia que você está lendo. Ele pode ter sido fabricado, ou seja, é 100% falso e tem o claro objetivo de enganar o leitor. Pode também ter sido manipulado, isto é, ocorre quando imagens ou notícias são alteradas para passar mensagem diferente do original. E existem casos ainda mais sofisticados, quando dados falsos são atribuídos a uma fonte conhecida. Por exemplo, estudos ou pesquisas que nunca existiram usam fontes confiáveis como origem para enganar o leitor, já que ganham um ar de autoridade, ainda que falso, utilizando os chamados conteúdos impostores. Por fim, um outro tipo muito comum é o enganoso, quando dados reais são usados para levar a uma conclusão inadequada. Um exemplo assustador sobre o poder das fake news é o que aconteceu com a dona de casa Fabiane Maria de Jesus. Em maio de 2014, ela foi brutalmente assassinada após ter sido acusada de praticar magia negra na cidade de Guarujá, estado de São Paulo. Ela foi amarrada e agredida por várias pessoas. Após algumas horas de agressão, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Uma notícia falsa divulgada pelas redes sociais com a foto de uma suposta praticante de magia negra utilizando crianças motivou o crime. Fabiana foi confundida com essa mulher, mesmo não sendo muito parecida. Nas redes sociais, muitas informações falsas, com relatos mentirosos de pessoas que diziam ter testemunhado os sequestros, fez com que a história rapidamente se espalhasse. Ao se compartilhar uma notícia, a forma como ela é disseminada assemelha-se à entrada em um labirinto com infindáveis conexões. É fácil perder o controle, e aquele simples clique no botão de compartilhar pode estar contribuindo para prejudicar uma ou várias pessoas. Na mitologia, o monstro Minotauro foi morto pelo herói Teseu, mas somente depois de muitas vítimas terem sido devoradas. Assim acontece com as fake news, quando são detectadas e podem ser combatidas. Já deixaram um rastro terrível de destruição e até mesmo mortes. O fato ocorrido com Fabiane foi terrível. Parece até mentira, mas infelizmente não é. Por isso, nunca compartilhe notícias antes de checar as fontes. Fake news podem efetivamente matar. Após a leitura, responda as seguintes questões. 1. Como você definiria fake news? Então, aqui é uma questão pessoal. Com base em tudo que a gente já comentou, vocês conseguem dar uma definição. 2. Faça um breve resumo dos cuidados que devemos ter ao compartilhar informações ou notícias, né? Então, aqui vocês vão resumir o que a gente precisa fazer antes de compartilhar uma informação, né, para não correr o risco de compartilhar uma notícia falsa. Aqui, nesse resumo, vocês podem citar, por exemplo, verificar a fonte, né? Quem é essa fonte que publicou esse texto? É uma fonte confiável, né? Verificar as informações, então ver as informações que estão no texto e fazer pesquisas para verificar se elas estão corretas, né? De uma maneira semelhante ao que a gente fez no texto anterior.
e assim por diante, né? Vocês vão colocando esses cuidados na questão 2. 3. Como são definidos os conteúdos elencados no quadro a seguir? Então, aqui, preenchendo a tabela, a gente tem tipos, né, de conteúdo de fake news. Né? O fabricado, que é aquele que é construído e não corresponde à realidade. O manipulado, que é quando manipula uma informação ali que existe, né, adultera, falsifica para manipular o público. O impostor, que é quando usa dados falsos, pesquisas que não existem, né, como um impostor realmente, para manipular o leitor. E o enganoso, que é quando pega um dado que é real, que existe de fato, mas usa ele de uma maneira tal e manipula de uma maneira tal, assim, o modo como ele é transmitido, que faz com que o leitor chegue a uma conclusão que não é a conclusão verdadeira. 4. O texto apresenta como exemplo um fato ocorrido em 2014, no Guarujá, estado de São Paulo. Faça uma pesquisa sobre ele e escreva quais foram os desdobramentos. Então, aqui ele quer que vocês façam uma pesquisa mais aprofundada sobre o caso da Fabiana e Maria de Jesus e escrevam, né, com mais detalhes o que foi que aconteceu ali no caso dela. 5. Releia o trecho a seguir. Há uma relação de intertextualidade? Justifique. Ao se compartilhar uma notícia, a forma como ela é disseminada assemelha-se à entrada em um labirinto com infindáveis conexões. É fácil perder o controle, e aquele simples clique no botão de compartilhar pode estar contribuindo para prejudicar uma ou várias pessoas. Na mitologia, o monstro Minotauro foi morto pelo herói Teseu, mas somente depois de muitas vítimas terem sido devoradas. Assim acontece com as fake news, quando são detectadas e podem ser combatidas. Já deixaram um rastro terrível de destruição e até mesmo mortes. Aqui ele quer saber se tem intertextualidade nesse trecho. Então, assim, lembram que no texto anterior que a gente leu, né, o menino ali da caverna falou que devia deixar as pistas, tal, como na história do Minotauro e tudo mais. Então, aqui, mais uma vez, nesse segundo texto, ele está falando sobre a história do Minotauro, né, morto pelo herói Teseu, ali na mitologia grega. Então, tem sim essa relação de intertextualidade que está nesse trecho aqui que eu grifei. Então, vocês podem grifar também o trecho, né, que está em verde, e falar que a relação de intertextualidade está aí, porque ele está fazendo referência a um outro texto, que no caso é a história de Minotauro da mitologia grega. 6. Considerando a forma como as notícias se espalham pela internet e pelas redes sociais, como você definiria a expressão infindáveis conexões? Quando a gente pensa em infindáveis conexões, né, a gente está associando aí ao fato de que tudo na internet não tem meio que fim, sabe? Uma coisa que você lança na internet, tipo, já era, ela vai embora, ou alguém vai tirar print, né, um vídeo que você joga ali no YouTube, mas depois apaga, alguém vai baixar, né, um TikTok, pode gravar com a câmera do celular, enfim, né, jogou na internet, aquilo de alguma maneira não vai se perder nunca mais, né, tipo, não vai ser retirado dali nunca mais, né, então é meio que um caminho sem volta nesse sentido de que as conexões são tantas, com tantas pessoas, que a informação ali ela se espalha, né, de uma maneira muito rápida e muito fácil. 7. Como você acredita que seria possível alertar as pessoas para não compartilharem notícias falsas? Discuta com seus colegas meios para alertar a comunidade em relação a isso. Aqui é uma questão pessoal. O que você acha que daria fazer para que as pessoas não compartilhem notícias falsas? O que você acha que seria uma solução para evitar isso? 8. A imagem a seguir faz parte de uma campanha do Conselho Nacional de Justiça para combater fake news. Como podemos associá-la ao texto lido? Fake news, perigo real. Compartilhar notícia falsa não é brincadeira, é perigoso e as consequências podem ser fatais. Então, ele quer saber como é que dá para associar essa campanha do Conselho Nacional de Justiça com o texto lido. Né? Então, assim, o texto lido está falando assim, sobre o impacto das fake news e como sobre elas podem fazer um mal muito grande, que podem ter, inclusive, consequências relacionadas à morte. E aí tem aqui essa campanha, né, que fala sobre o perigo, né, e as consequências fatais que tem em compartilhar notícia falsa. Né? Então, assim, basicamente, o tema aí é o mesmo. O que muda, no caso, é o gênero textual, né, que foi feito e que aqui é mais com o objetivo de fazer uma campanha, né, realmente. Né? E é uma das coisas, inclusive, que vocês podem colocar ali na letra 7, né, campanhas feitas pelo governo, por determinados órgãos, ONGs, escolas, né, são opções que vocês poderiam sim pôr na questão 7 também. Texto 6. A Guerra dos Mundos.
Orson Welles explica para jornalistas a transmissão de A Guerra dos Mundos. Em 1898, o escritor inglês H. G. Wells publicou o livro de ficção científica A Guerra dos Mundos. O livro narra uma invasão marciana na Terra e já teve várias adaptações. Uma das mais famosas é o filme estadunidense de 2005, com o ator Tom Cruise. Em 1938, 40 anos depois da publicação do livro, o americano Orson Welles dirigiu e narrou uma adaptação da obra em uma rádio americana. A narração que ele fez é considerada impressionante até hoje, mas o que seria apenas mais um programa de rádio tornou-se um pesadelo para muitos ouvintes. Várias pessoas que sintonizaram a rádio no meio da transmissão e perderam o início que explicava do que se tratava, acreditaram que realmente a Terra estava sendo invadida. Isso provocou pânico em algumas regiões, com pessoas saindo das ruas amedrontadas sem saber o que fazer. O programa foi elaborado como um típico programa de rádio musical com boletins noticiosos. No entanto, durante os boletins é que as informações referentes à invasão dos extraterrestres eram narradas, criando uma impressão de tratar-se de notícia real. O formato de boletim de notícias foi duramente criticado pela mídia da época, porque criava uma ilusão de que o fato realmente estava ocorrendo. Na época ainda não existia televisão, e muito menos internet. Isso fez com que Orson Welles tivesse que ir a público explicar o que havia ocorrido. A obra de H. G. Wells está em domínio público desde 2017, o que significa que seus livros podem ser reproduzidos, reeditados, copiados, relançados e mesmo sofrerem alterações sem necessidade de autorização prévia. Vale a pena conhecer obras como A Máquina do Tempo, 1895, A Ilha do Dr. Moreau, 1896, O Homem Invisível, 1897, além, é claro, da Guerra dos Mundos, 1898, Marcus Wolff. Atividade 8. Revisitando a gramática. Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 1. A quem o pronome isso se refere na oração a seguir? Isso provocou pânico em algumas regiões, com pessoas saindo das ruas amedrontadas, sem saber o que fazer. Aqui, só por essa oração mesmo, não dá para a gente saber. A gente tem que voltar no texto e ver o que vem antes para poder encontrar. Aqui, quando a gente volta para o texto, a gente vê o trecho que a questão comenta, né? E aí, quando a gente olha o que vem antes, a gente vê que o americano Orson Welles, né, fez a adaptação dessa obra e depois narrou ela na rádio, né? Fez a adaptação da obra na rádio, narrando na rádio. E ele fez de uma forma tal que as pessoas que estavam ligando assim de repente não pegaram no começo, né, que estava explicando do que se tratava, acharam que era real, que realmente a Terra estava sendo invadida por marcianos. Então, assim, o fato de que as pessoas pegaram na metade e não sabiam do que se tratava, foi isso que gerou pânico, né? Então, vocês poderiam, assim, colocar de uma maneira resumida que o que gerou pânico, né, foi o fato de que as pessoas ligaram na metade da programação, não entenderam do que estava falando e acreditaram que aquilo era real. Então, o isso, né, a que o texto se refere, né, é justamente a esse fato. 2. O pronome relativo que, na oração a seguir, se refere a qual palavra? A narração que ele fez é considerada impressionante até hoje. Então, no caso aqui, né, esse pronome relativo que, ele está se referindo à palavra narração. Aqui é só isso. 3. O acontecimento relatado no texto pode ser considerado uma fake news. Por quê? Então, aqui, né, a gente tem que dividir em duas partes o que aconteceu. Quando o cara lá, né, fez a transmissão na rádio, ele explicou no começo do que se tratava. Então, assim, da parte dele não foi fake news, porque ele explicou direitinho do que se tratava, tudo, né? Então ele passou a informação correta. Mas daí, como as pessoas que sintonizaram no meio não entenderam o que estava acontecendo, pegaram a informação pela metade, acharam que era real, elas ficaram apavoradas e saíram uma falando para outra, tal, né? Aí daí, nesse caso ali, pelo pânico das pessoas e pelas informações que elas foram falando, espalhando, aí se tornou uma fake news. 4. O trecho a seguir foi extraído do texto 5. Ele também poderia ser aplicado ao texto 6. Justifique. Ao se compartilhar uma notícia, a forma como ela é disseminada assemelha-se à entrada em um labirinto com infindáveis conexões. É fácil perder o controle, e aquele simples clique no botão de compartilhar pode estar contribuindo para prejudicar uma ou várias pessoas. Aqui, pessoal, para responder essa questão, também tem que fazer a divisão que a gente fez na questão 3, né? Quando eu considero o que o cara fez ali na hora de divulgar aquele material na rádio, que ele explicou direitinho do que se tratava, que era uma adaptação e tudo mais, não se aplica esse trecho. Mas, quando as pessoas entenderam errado, saíram para a rua apavoradas e aí apavorando também outras pessoas,
né, e aí perderam todo o controle da situação, né, e disseminaram essa informação falsa, no caso, aí sim eu aplico esse trecho. 5. Em fontes confiáveis, procure informações referentes ao livro de H. G. Wells e preencha o quadro a seguir. Então aqui ele pede para preencher, né, a ficha técnica do livro A Guerra dos Mundos. Então com o autor, o ano de publicação, o gênero, que é ficção científica, e a sinopse, que a Terra é invadida por marcianos que destroem tudo com um raio carbonizador e máquinas assassinas. Atividade 9. Nas ondas do rádio, aliens atacam. As duas ilustrações a seguir são do artista brasileiro Henrique Alvim Corrêa, criadas em 1906 para a edição belga do livro A Guerra dos Mundos. Imagem 1 e depois a imagem 2. A partir das imagens, como você imagina que ocorreu a invasão narrada no livro? Então aí é uma questão pessoal. B. Elabore uma legenda para cada uma das imagens. Então aqui vocês vão criar a legenda para a imagem 1 e para a imagem 2. Como é uma questão de criação, é uma questão pessoal também, né? Então observa bem o que tem aqui na imagem 1, né? Que tem esse ser aqui meio robótico, meio que parece um bicho misturado, né? Que chega destruindo tudo. E depois na imagem 2, que é meio que semelhante, né? Um ser aqui parecido, tal, né? Ali em combate com um navio, enfim. E aí vocês criam uma legenda que seria uma frase que descreva cada uma das imagens, uma frase curtinha. C. Hoje seria possível criar uma notícia desse teor que gerasse tamanho impacto? Discuta com os seus colegas. Aqui na C, ele quer saber se hoje poderia acontecer algo semelhante a essa situação, né, que foi explorada nos exercícios anteriores, né, no caso daquela adaptação que foi feita da ficção científica que confundiu as pessoas e fez com que elas achassem que marcianos estavam realmente invadindo a Terra. Vocês acham que poderia ser criada uma notícia nesse sentido e que gerasse tanto impacto como aconteceu naquela época, essa confusão, né, as pessoas não terem entendido que aquilo era ficção e terem ficado desesperadas? Então é uma questão também pessoal. E aí, por fim, para finalizar, ele fala o seguinte: imagina que vocês têm um canal de podcast, né, e teve uma invasão extraterrestre, então não tem mais internet, nem telefone, só sinal de rádio. Então daí vocês vão fazer, por ter só sinal de rádio, né, vocês vão fazer uma espécie de roteiro de programa de rádio, né, só que em formato podcast, falando sobre o passo a passo da invasão. Então ele dá essa sugestão para que vocês façam, e assim, é uma tarefa bem prática, né, que depende muito aí da orientação do seu próprio professor, se ele vai querer que faça em grupo, individual, que publique ou não. Então aí vocês têm que ver direitinho com o professor de vocês como é que ele vai orientar, né, os procedimentos dessa atividade. Bom, com isso nós terminamos mais essa parte, então, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para ficar por dentro do que aparece de novo aqui no canal. É isso, até a próxima e tchau, tchau!